Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática com o 7º ano, certo? Então, primeiramente, a gente vai corrigir a atividade da aula anterior. Então, pegue um caderno para fazer a correção. Primeira questão. A figura abaixo representa uma figura dividida em 6 partes iguais. A parte pintada corresponde a que fração da figura? Então, eu tenho aí um hexágono, está dividido em 6 partes e 2 pintadas. Se eu coloco a fração, fica o quê? 2 sobre 6. Mas, professora, não tem 2 sobre 6 aí. Realmente não tem, porque ele quer a fração irredutível, aquela que a gente simplifica. Aí eu posso simplificar. 2 eu posso dividir por 2, que dá 1, e 6 dividido por 2, 3. Logo, corresponde à alternativa C, 1/3, certo? Questão 2. 4 amigos dividiram entre si 3 pizzas em partes iguais. Quantas fatias de pizza caberão a cada um? Então, vejam só. Temos 3 pizzas, dividiu em 4 partes, que dá o quê? 12, não é isso? Então, se eu vou aí dividir para 4 amigos, 12 dividido por 4 dá 3. Cada um vai receber 3 pedaços. Logo, a alternativa correta é a letra B. Terceira questão. Numa omelete, Cássia gastou 2/3 dos ovos de uma caixa como esta. Quantos ovos ela gastou? Para me saber a quantidade de ovos, eu tenho que saber o total de ovos. Se uma caixa aí tem quantos ovos? Tem 12 ovos. Contando essa figura aí, a gente tem 12 ovos. O que é que vocês vão pegar? Vão multiplicar o numerador vezes a quantidade total. 2 vezes 12, né? E dividir por 3, certo? 2 vezes 12 dá 24. 24 divide pelo denominador 3, que vai dar 8. Então, aí a gente tem a quantidade que ela gastou, que foi 8. 2/3 corresponde a 8 ovos. Quarta questão. Sabendo que o 7º ano tem 16 meninas e 23 meninos, determine que fração da classe os meninos representam. Então, eu tenho que somar o total de meninas com meninos, que é o nosso todo, que é o denominador. Então, 16 mais 23 dá 39. Já no numerador, é a parte que ele está pedindo, que é a fração dos meninos. Quantos meninos? 23. Então, eu tenho 23 sobre 39. E a fração das meninas? O total também é 39, já as meninas são 16. Então, fica 16 sobre 39. E a quinta questão. Recebo R$30 de mesada mensal e gasto apenas 3/5 dessa quantia. Deposito o restante na poupança para comprar um aparelho de som. Quanto deposito por mês? Quanto é que ele vai depositar? De 30, 3/5 é quanto de R$30? Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na caixa de ovo. Vai multiplicar 3 vezes 30, 90. E divide pelo denominador, que é 5. 90 dividido por 5, 18. É o que ele gasta. Logo, né? Você vai fazer 30 menos 18. Que aí é o que sobra. O que sobra é R$12. Então, ele deposita por mês R$12. E hoje, a gente ainda vai dar continuidade ao assunto de fração, tá bom? Só que agora, a gente vai entender o quê? Mais especificamente, o uso da ideia de associação entre razão e fração na resolução de problemas, tá bom? Como assim, professora? A gente vai verificar, primeiramente, a ideia de razão. Relembrar, né? A gente deu uma introduçãozinha na aula anterior e agora a gente vai rever melhor. Vejam o enunciado. Sendo A e B 2 números racionais, com B diferente de 0, denomina-se razão entre A e B ou razão de A para B. O quociente A sobre B, ou A dividido por B. Essa razão, ela pode ser lida da seguinte maneira. A gente pode ler dessa forma. Razão de A para B, ou A está para B, A para B. Que aí é a fração
Esse A, ele representa o numerador e o B, ele representa o denominador, que aí a gente substitui por números. Vamos ver aqui ó, um exemplo da associação de razão e fração. Em um treino de vôlei, a cada 10 saques, um determinado jogador acertou 9. Para comparar o número de saques que deram certo com o total de saques do jogador, a gente usa a seguinte fração. Número de saques certos foram quantos? 9. Então, a gente coloca no numerador. E o total, 10, a gente coloca no denominador. Nesse caso, o número obtido mostra o rendimento do jogador nos saques, certo? Então, a razão fica dessa forma, representada. Outro exemplo. Em um jogo de basquete, Maurício fez 9 cestas, de 15 arremessos. Qual é a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos? Se aí, esse 9 representa os acertos, não é isso? E o 15 é o total de arremessos. 9 sobre 15, 9 para 15, né? Simplificando, divido ambos eles por 3, fica 3 quintos. Isso quer dizer o seguinte, que 3 para 5, ou seja, para cada 5 arremessos, a cesta, Maurício acertou 3. E na questão aí, quer dizer o quê? A cada 9 arremessos, né, da cesta, aí a cada 15 arremessos, ele acerta 9. Simplificando, fica 3 quintos. Outra atividadezinha para a gente entender melhor. Em uma partida de futebol, um determinado atacante deu 24 chutes para o gol e marcou 4. Qual é a razão entre o número de gols marcados e o número total de chutes? Percebam também que na razão, como é que a gente sabe qual é o número que fica em cima e o que fica embaixo? É quando você lê a questão. Entre o número de gols, então, primeiramente vem o número de gols e abaixo vem o quê? O número total de chutes. Que aí é como a gente verifica aí no resolvido, certo? Na atividade resolvida. O 4 vem primeiro, que é o número de gols, e 24, o total dos chutes, fica embaixo. A ordem na razão vai importar, certo? Se você colocar 24 sobre 4, vai dar 6, não vai dar um sexto. Então, lembre-se que na razão a ordem vai importar. O primeiro fica no numerador e o segundo aí na sequência é o denominador. Então, 1 aí para 6. Simplificando essa fração, dividindo ambos por 4, fica um sexto. Ou seja, para cada 6 chutes a gol, o atacante marca um gol. Certo? E essa segunda questão aí, ó. A tabela a seguir mostra o número de alunos do 7º ano matriculados no período da manhã e tarde, em uma escola do Paraná. Calcula a razão entre o número de meninos e número de meninas da manhã e da tarde. Vamos verificar a resposta? Veja só, da manhã, quantos meninos são? São 15. E as meninas, 20. Então, é 15 sobre 20. Simplificando, 3 quartos. E da tarde? Importando aí a ordem, os meninos vêm primeiro, 24 sobre 42. Simplificando, fica 4 sétimos. Ok? Lembre-se que a razão aí, ó, ele pede primeiro o número de meninos e depois o número de meninas. Tá? Terceira aí, ó. A turma A do 7º ano de uma determinada escola tem um número igual de alunos, alunas e alunos. Uma recente pesquisa revelou o esporte preferido entre as meninas. Observando aí a tabela, temos futebol 12, vôlei 5, basquete 2, tênis 1. E ele quer saber a razão do número de meninas que preferem futebol e o total de meninas. Depois, as meninas que preferem basquete e as que preferem futebol. Primeiramente, a gente soma esse total aí que dá 20. Então, o número de meninas do futebol são 12 sobre 20. Simplificando, fica 3 quintos. Meninas que preferem basquete e as que preferem futebol, fica 2 sobre 12. Certo? Só verificar na tabelazinha, o do basquete é 2, do futebol, 12. Então, você coloca a fração representada dessa razão. Outras grandezas que a gente pode verificar, além dessas situações, é em segmentos de reta. A razão, como a gente pode ver nesse exemplo. Tem um segmento de reta que ele mede 10 centímetros, de A até o ponto C. E aí ele pede
a razão desses segmentos, de A com B e B e C. Na sequência, A e B vale quanto? 4. B e C, 6. Então, fica 4 sobre 6, simplificando 2/3. B e C, 6 sobre 10, né? Que o AC aí, que é o segmento total, vale quanto? 10. 3/5. Só verificar a distância de um ponto para o outro. B e C é 6, A e B 4. 3 sobre 2, tá bom? Sempre observem isso. Além disso, há outros tipos, né, que a gente pode representar as grandezas de naturezas diferentes. A gente sabe como determinar a razão entre duas grandezas de mesma natureza, como a gente verificou agora. E agora a gente vai verificar razões com grandezas de naturezas diferentes. Vamos lá. Um exemplozinho aqui, ó. O estado do Paraná tem uma área aproximadamente aí de 199.298,979 km². Em 2019, sua população estimada era de 11.433.987 habitantes, né? Então, vejam só. Ele quer saber o número de habitantes por área da região. Aí você vai colocar aí os valores. 11.433.987 habitantes. E a área da região, que é 199.298,979. Ao dividir, pegando uma calculadorazinha aí, vocês dividirem esse número, vai dar o quê? 57,37 habitantes por quilômetro. Vejam que essas naturezas são diferentes. A gente está falando de uma área, de uma região e de habitantes. Esse tipo de razão a gente chama de densidade demográfica, tá? Outro exemplo de grandeza diferente é em relação à velocidade e distância. Um carro parte da cidade A para a cidade B. A distância entre eles é 140 km e o carro leva 2 horas para fazer esse trajeto. Então, como é que a gente faz essa razão? Da velocidade da distância percorrida pelo tempo gasto. A distância foi o quê? 140 km. E o tempo, 2. Então, divide 140 por 2. Então, dá 70 km por hora. Esse tipo de razão a gente chama de velocidade média. Outra situação aí é você enche um tanque de gasolina, né, de carro, e percorre 392 km em uma rodovia. Parei para abastecê-lo novamente e foram necessários 35 litros de gasolina para encher o tanque. Qual foi o consumo médio do carro nesse trajeto? Então, a gente tem que se lembrar da fração. A distância percorrida foi quanto? 392. A velocidade aí do consumo gastou quanto? 35 litros. Então, eu divido 392 por 35. Dá 11,2 km a cada litro gasto. Entendeu? Vejam que é a ordem aí da sequência para colocar a razão. Você tem que sempre ler o enunciado. Então, o consumo médio que ele gastou aí no carro foi de 11,2 km por litro. Então, essas são as grandezas que vocês podem variar em relação à fração e razão, a relação deles, né? Existem vários conteúdos que podemos abordar esse assunto de fração em relação à razão. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.